Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Bom Dia com Ivan Martins, que acontece no Consciência Paranormal, dentro do Instituto Ivan Martins. Já se inscreveram? Não? Se inscreva, gente. É tão importante que vocês, colaborem, mas antes de tudo, bom dia. Bom dia, que a luz esteja com vocês, hoje e sempre. Hoje, estamos aqui na quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da quaresma, Vamos falar sobre isso hoje. Lembrando que só sei que nada sei, e nesse nada saber vamos aprender um pouquinho. Eu vou aprendendo sempre um pouquinho e sempre esquecendo tudo aquilo que já não faz mais sentido, não é mesmo? Bom, quaresma só faz sentido para os cristãos, porque marca o primeiro dia da quarentena que antecede a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Porque dentro da tradição cristã nós temos toda uma liturgia, sobretudo na Igreja Católica, sobre esse período, que também tem a ver com os 40 anos, eles fazem uma alusão aos 40 anos também da caminhada de Moisés pelo deserto em busca da Terra Prometida. A gente sempre tem essa coisa do Velho Testamento, um link com o Novo Testamento e outras histórias. Mas enfim, hoje o assunto é a quaresma e o cristianismo. Segundo a tradição, Deus se faz homem, e nasce num corpo humano. E Jesus vem e nos ensina sobre o amor, sobre a verdadeira expressão do amor, o amor puro, o amor incondicional. Nos fala do amor de Deus, Porque até então, o Velho Testamento era o olho por olho, dente por dente, Era uma coisa mais bruta, Uma coisa mais seca, um Deus mais vingativo, um Deus mais punitivo. E Jesus vem e fala, não. O Pai é amor, Eu não vim mudar a lei, eu vim para que ela se cumpra, mas ele nos fala do amor, ele nos fala do perdão. E Jesus morre por isso na cruz, Porque ele diz que as pessoas podiam ser felizes. Eu me pergunto sempre se quantas pessoas vão ter que morrer nesse mundo para que essa orientação de ser feliz, deixe de ser uma ofensa e passe a ser uma luz, uma esperança, Porque uma das coisas que eu tenho visto na minha vida, no meu trabalho, é que quando você mexe na dor de alguém, quando você tenta tirar alguém da dor, se ela não quiser sair, gente, é um caso seríssimo. Você cria uma confusão para você do tamanho do mundo. É o caso da Transpoicare, por exemplo, Por que eu peço, a única pessoas que podem tiver ligação carnal ou ligação sanguínea, por que não pode fazer para um estranho, sem a permissão dele? Por quê? Porque você não pode quebrar o livre-arbítrio de ninguém. Porque a dor, muitas vezes, é tudo que a pessoa tem. E Jesus vai mexer nisso, Jesus, apesar do livre-arbítrio, ele veio para dizer para as pessoas, olha, você não precisa ser infeliz, você não precisa ser triste. Não é isso? E por isso ele morre. Jesus foi crucificado por isso. Mas a Páscoa vem com uma ressurreição desse filho do homem, desse filho de Deus. O nosso irmão, então, também somos filhos de Deus. E nós temos que entender Jesus como Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, segundo os cristãos, mas nós entendemos que nós somos parte desse todo. Nós fazemos parte da mesma luz de onde ele veio. Só que ele é um espírito extremamente mais evoluído do que qualquer outro homem que tenha pisado sobre a terra. E hoje inicia-se esse processo. O que significa para nós espiritualistas a quaresma? Primeiro, é um período de muita reflexão, sim.
Eu acho que o que fica para a gente dessa história é que o próprio Filho de Deus, tipo, entre aspas, porque todos nós somos, mas a gente está falando hoje especificamente de Jesus, né? Que o Filho de Deus teve que passar por aqui e morrer, como qualquer outro homem, não é? Deus não diferenciou para ele. Deus poderia ter levado ele aos céus sem que ele tivesse sequer sofrido um arranhão. Ele tinha esse poder. O próprio Jesus tinha esse poder de dizer assim: eu não vou passar por isso. Mas o que ele faz na hora do desespero? Pai, por que esqueceste de mim? Então, até mesmo Jesus veio e nos diz assim: olha, nós temos às vezes o direito sim de cair, às vezes nós temos o direito sim de chorar, nós temos o direito sim de perguntar o porquê das coisas. Jesus, no momento da dor maior, ele perguntou por que o pai tinha esquecido dele. Né? Isso nos faz entender muitas vezes a nossa fraqueza. A gente só não pode se fortalecer na fraqueza. Né? A gente só não pode achar que isso tem que ser o caminho de qualquer desviada, né, daquilo que a gente entende por bom, por bonito, por belo. A gente começar a reclamar. Né? A gente começar a reclamar e culpar Deus por tudo. Né? Porque como ele era o próprio Deus, foi feito simplesmente a vontade dele. Né? E ele confirma no final ainda que seja feita a sua vontade. Não é isso? Que seja feita a sua vontade. Então, claro que isso é um paradoxo, né? Que se ele é o próprio Deus e ele diz seja feita a vossa vontade. Então, o que acontece? Ele teve dúvidas também. Ele teve questões também. Isso nos faz sentir um Deus mais próximo da gente. Né? Jesus é a nossa forma de entender Deus como alguém próximo. Entender Deus como alguém que nos abraça, né? E não que nos condena. Então, acho que é o primeiro grande passo. Então, o período da Quaresma, para todos nós, independente de ser cristão ou não, deve ser um momento de reflexão. Primeiro, da brevidade da vida, porque cada vida aqui é muito breve, cada vida aqui é um suspiro. O que é que nós estamos fazendo dessa vida que nos foi dada? O que é que nós estamos fazendo dessa experiência? O que é que nós estamos fazendo nesse parquinho de diversões? Que não é um parquinho muito divertido às vezes, mas é um parque. A gente pode fazer dele um piquenique, a gente pode fazer dele uma ida ao cinema, a gente pode fazer desse parquinho o que a gente quiser. Às vezes a gente prefere fazer dele um campo de guerra. Tem pessoas que passam a vida inteira guerreando, arrumando confusão com a família, arrumando confusão com os cônjuges, arrumando confusão com os filhos, arrumando confusão com os vizinhos, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, quer dizer... Então a gente tem que entender o que a gente está fazendo nesse tempo curto aqui. As pessoas passam a vida inteira falando sobre a morte. Jesus não falava praticamente sobre a morte. Ele falava sobre a vida. Mas nós passamos a vida falando sobre a morte. Como se a religião fosse uma preparação para a morte, como se a espiritualidade fosse uma preparação para a morte. Não é? E nós vamos falando de vida. De vida. A Quaresma fala da fragilidade da vida. Embora, né, a gente pense só na morte. Então é momento de uma reflexão mais profunda. Do porquê nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo, além de viver, né? Porque já é um grande objetivo. Quando alguém me pergunta assim, qual é o meu objetivo de vida? Eu falo, viver. A minha resposta está pronta, porque o restante são compromissos que nós vamos adquirindo. Nem sempre fáceis, nem sempre doces. Às vezes a vida é muito, 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 muito pesada. Porque nós carregamos essa vida. Nós escolhemos o tamanho da cruz. Né? Nós escolhemos o tamanho dessa cruz. E parece que quanto maior é a cruz, mais nós... botamos mais peso nela, sabe? Parece que nós temos a pretensão de querer sofrer acima do próprio sofrimento de Cristo.
Nós temos essa pretensão às vezes. Eu conheço pessoas que carregam esse peso de uma forma tão veemente, sabe? Essa cruz assim. E quanto mais pesada ela fica, quanto mais arqueada as pernas, quanto mais esfolado tiver o joelho no pedregulho, mais a pessoa sente prazer se escarnificar, se ferir, não é? Então, o que a Quaresma traz para a gente? Eu acho que nós devemos lembrar de Cristo pelas coisas boas, não é? Pelo amor que ele pregou, e prega através da palavra dele, né? Que, embora distorcida muitas vezes, porque é muito fácil saber o que vem de Jesus. Amor. Se não for amor, já não é dele, né? Já é uma outra história. Já é dogma, já é outra história. É teologia do medo, teologia, né? Do interesse de alguma orientação religiosa. Nunca é sobre Deus. Então, quando a gente entender, primeiro, que Deus é amor, nós vamos entender também qual é a nossa função nessa vida. A gente vem de uma era de peixes, que está terminando, né? Porque não termina de uma vez, né? Porque não é um tropeço, né? Ela se vai se mesclando, já estamos bem dentro da era de aquário. O que era a era de peixes? A era de peixe é uma era de sofrimento, é uma era de dor. Por isso que nós carregamos tanto peso, tanta dor, tanto sofrimento. Mas a era de aquário é uma era do despreendimento. A era de aquário é uma era da verdade. Né? É uma era de desprendimento, é uma era do pluralismo, né? É uma era de entender que a vida só faz sentido com as diferenças. Né? O final da hipocrisia. Isso tudo é da era de aquário. É por isso que hoje a gente não vê mais as mentiras se perpetuando, né? Conta uma mentira descabelada agora, daqui a 5 minutos, Rafael, estoura uma notícia da internet, vem tudo à tona, joga no ventilador, não é isso? Porque não tem como mais. Não é uma era onde a mentira se sustenta. Então a gente sabe que está entrando na era de aquário. Então é a gente ver dentro da gente onde está o nosso eu, Jesus, crístico, e onde está o eu, Jesus, dogmático. Né? Tem diferença. O eu, Jesus, crístico, eu, Jesus, filho de Deus, né? Onde esse Jesus faz sentido em mim, onde esse Cristo faz sentido em mim, e onde faz sentido aquele Cristo dogmático, aquele Cristo pregado por uma religião totalmente castrativa e direcionada, né, ao próprio umbigo, que são religiões egóicas, são religiões egóicas, egoísticas, onde existe uma pretensão que não é nada espiritual. Infelizmente, o Cristo que tento apresentar para a gente não é nada espiritual. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela, nossa, que absurdo falar que Jesus viveu como um homem. Eu falei, qual é o sentido de Jesus não viver como um homem? Como assim? Do que você está falando? Falando, não. Você acha que Jesus ia ter uma esposa? Eu falei, por que não? Qual é o problema? Se Deus fez ele vir como homem, ele tinha que vivenciar tudo do homem. Inclusive isso, por que não? Será que Deus não quis experimentar sua própria existência? Através dele? Isso dentro de uma visão cristã, né? Que lógico, que Jesus, Deus somos todos nós. Deus vive através de nós também, então ele sabe tudo. Mas Jesus, se ele veio para viver como homem, sentir como homem na carne a dor, por que não? Você quer cruz maior do que criar um filho? Você que está me ouvindo, vivendo agora. Você quer cruz maior do que o sofrimento de um filho, por exemplo? Eu trabalhei no hospital há muitos anos, eu vi muita coisa, gente. Eu vi muita coisa, eu vi muito desespero de pai e de mãe. Muito. Às vezes as pessoas não têm noção do que um pai e uma mãe passam com um filho, com uma filha. Né? Vocês têm noção do que é você viver com uma pessoa e você ver essa pessoa morrer na sua frente?
Eu vi isso, né? Minha esposa morreu, eu tinha 25 anos. Então, a gente tem que viver as coisas da carne para entender a carne. Jesus pode ter perfeitamente ter sido casado, ter sido sua esposa, né? Por que o evangelho de Maria, de Maria Madalena ou Maria de Magdá foi tirado? Por que foi tirado das escrituras, né? Por que foi colocado como livro, a própria foi colocado como livro não aceito pela igreja? Por quê? Porque ela contava da sua vida, né? Maria de Magdá, Maria Madalena, foi confundida com uma prostituta. E foi dito que ela era uma prostituta, mas isso é uma invenção da igreja. Maria de Magdá, você sabe o que é Maria de Magdá? É porque ela era importante. Maria de Magdá. Maria de São Paulo. Maria do Rio de Janeiro. Ela tinha uma referência, uma diferença, uma deferência dentro daquele contexto, daquele mundo, daquele velho mundo. Então, ela tinha dinheiro e foi ela que financiou o ministério de Jesus. Ou vocês acham que era barato para Jesus andar por todos os lados pregando a palavra dele? Ele tinha que ter gente que ajudasse. Ele não ia ficar fazendo o milagre do pão e do peixe todo dia, né? Isso é ingenuidade das pessoas acharem isso. Porque ele, sabendo do poder da materialização, ele não ia ficar usando a materialização como se fosse um circo todos os dias. Aquilo eram demonstrações divinas para que as pessoas entendessem quem ele era. Mas não era uma coisa para se fazer. As pessoas veem Jesus, sabe, Rafael, fazendo milagre em cada esquina. Não era assim que a coisa funcionava. Como é que ele ia mudar toda a natureza de um mundo? Ele não podia, porque o mundo ainda tinha que passar por aquelas experiências e tinha que escolher o que queriam. Quando aquela mulher que estava com perdendo muito sangue, estava morrendo de hemorragia, se arrastou, aquela viúva se arrastou pelo meio do povo e conseguiu tocar nas vestes e ele disse, alguém se curou. Como assim, mestre? Porque eu vi que saiu de mim uma energia. Então, ela se curou através da fé. Então, sempre será assim, sempre foi. Jesus pode curar até hoje, desde que você tenha fé para isso, né? Mas então o ministério dele foi normal. Eu não me assustaria se encontrasse em algum momento alguma prova de uma família de Jesus, filhos de Jesus. Eu não me assustaria. Porque se vocês imaginarem que o evangelho levou 200 anos para ser escrito, né? Que o primeiro livro foi escrito 100 anos depois que ele foi embora daqui desse mundo como carne, né? Levou 100 anos para escrever. Gente, um século muda muita coisa. 200 anos atrás, se você tirar 200 anos da história do Brasil, o Brasil só tinha índio aqui. E meia dúzia de vilas. Então, o quanto se perdeu nisso? Aí no século IV, quando Roma, vendo que não dava para brigar com o cristianismo, se aliou a ele tentando salvar o império, sabe? Aí eles fazem toda uma reconstrução, criam a Terra Santa, aquela coisa toda, através das visões da mãe do imperador. Tudo muito prático, tudo muito direcionado, né? Você sabe que todos os endereços da Terra Santa, até eu vou lá em breve. E eu vou lá, ótimo, né? Eu irei à Terra Santa em breve. E eu respeito, já estive lá umas 2 ou 3 vezes, respeito. Mas todos aqueles pontos ali foram sugeridos a ela em visão, né? A mãe do imperador. Então, o que acontece? Ali começa uma estatização da igreja de Cristo. Ali começa o cristianismo como nós conhecemos hoje. Porque até o século IV, as missas, os cultos eram feitos das catatumbas. E não era o culto de hoje. Não tinha todos esses sacramentos que tem hoje. Não era sobre isso.
Não era, o cristianismo não era isso. Não é? Então, um judeu daquela época, vamos supor, o judeu do século I antes de Cristo, né? Vamos colocar assim, da época de Cristo, século I, Jesus nasceu no século I, antes dele, né? Antes da era cristã. A era cristã se conta a partir do nascimento dele, mas é uma coisa posterior à sua morte. Tem que começa essa contagem, enfim, que é outro rolo também, que não é bem assim como a história conta. Mas, enfim, vamos imaginar a época de Cristo. Um judeu que não fosse casado e não tivesse família aos 30 anos, ele morreria apedrejado. Era da lei que ele tivesse uma esposa. Era da lei que ele tivesse herdeiros. Ele podia até não ter herdeiros, mas ele tinha que ter esposa. Então, lógico que ele foi casado, porque ele não podia infringir a lei. Né? Mas as pessoas se prendem à coisa. Vamos condenar o sexo. Você quer controlar uma população, você quer controlar a humanidade? Você controle o sexo. Você diga que sexo é pecado, você diga que sexo é isso, sexo é aquilo. Você tira o sexo, você tira o poder da pessoa, tira a felicidade da pessoa, você controla a pessoa. A Idade Média é a idade das sombras, da dor. E nós vivemos muita coisa da Idade Média ainda. Eu vejo pastores se manifestando em púlpitos como se tivessem a Idade Média. Né? Faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A hipocrisia, assim. Mas o mais triste, né, Ivan, que eu vejo, é que a gente tá voltando mesmo a condenar o sexo. E o principal, a gente vê não só o cristianismo condenando, a gente vê outras vertentes também, tendo uma visão mais retrógrada em relação ao sexo. É porque... E pessoas ateus também. Ateus também. A gente conversa até sobre isso. A gente conversa porque, na verdade, o que está acontecendo? A sexualidade, de uma forma geral... A sexualidade, a sexualidade, de uma forma geral, ela precisa ser controlada. Porque se você imaginar que naquela época tinham guerras por causa disso. Mas ela precisa... O que eles acham? Não digo que naquela época eles achavam que tinha, porque tinha guerras por causa disso. Então, na verdade, eles entenderam que se eles controlassem o sexo, a sexualidade, eles controlavam o mundo. Porque é a hipocrisia, é o faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? A gente vê essas igrejas pentecostais, neopentecostais, cada absurdo que acontece dentro dessas igrejas, de vez em quando estoura um escândalo sexual aí. E não só na igreja evangélica, na igreja católica, com os padres pedófilos e tudo mais, e nos centros e tudo mais. Aliás, no centro de ver muito pouco, né, sobre isso. Eu acho que eu não lembro de ter visto isso. Mas são nas igrejas cristãs. Né? Mas por quê? É hipocrisia. Faça o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, gente, é uma tentativa de afastar Jesus do nosso convívio. Porque quando ele vem para dizer, Deus está contigo. Olha como isso é lindo, né? Deus está contigo. E ele está comigo, ele está com você, está com Rafael, está com todos nós. Mas a religião tenta nos afastar, tenta colocar no lugar de punição, no lugar de juiz. E eles não estão aqui para nos julgar. Nem Jesus, nem Deus, nenhum avatar que veio antes ou depois de Jesus também, porque a gente sabe que tiveram outros avatares, né? Mas o assunto hoje é Jesus. Então vamos lá. Qual é a grande questão da Quaresma? Sim. Cinquinho? Não, o Rafael levantou a mão. Eu estou acostumado com o programa ao vivo, achei que era pergunta. Então, qual é a grande questão da Quaresma agora? Dentro da magia, que é um assunto que a gente gosta muito. Esta época, o inconsciente coletivo criou, né, uma fenda energética. É uma época que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque as energias estão condensadas. As energias estão condensadas. O inconsciente cria os seus monstrinhos, né? Lembra que eu disse da criação artificial de obsessores num programa uns dias atrás? Eu disse sobre os obsessores? Pois é.
Nesta época, toda a magia é negativa, toda a magia ligada a canalizar, né, energias negativas para pessoas negativas acontece agora. Né? Porque perguntaram para Jesus quem estava livre de maldições, feitiços e bruxarias. O que ele respondeu? Todo aquele que estiver em estado de graça. Quem está em estado de graça nesse mundo? É difícil. Então, se você estiver transitando uma energia X e você aceitar, através da sua energia, tiver uma conexão com aquela energia que foi enviada, sim, acontece alguma coisa ruim com você. Porque você só pode receber aquilo que você aceita. Mas você fez a ligação negativo, positivo com alguém e alguém enviou para você. Então essa época é pesada. Na época do carnaval e depois o que passa do carnaval até a quaresma, é um tempo que as pessoas começam a cultuar. Olha, gente, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Muito sério, mas assim, tem que ser falado, né? Só faltam colocar Cristo no caixão e enterrar. É o que acontece. Se Cristo é a salvação do cristão, ele está morto, ou está preparando para morrer, começou o sofrimento de Jesus, porque a Quaresma fala muito sobre isso, sobre essa preparação, né? Para a morte e ressurreição. Então o que é que nós temos? Nós temos um vácuo. E nesse vácuo, os magistas, né? Os magos, os bruxos, os feiticeiros, que trabalham com essa energia do negativo, trabalham com a energia de mundos subterrâneos, né? Os seres interdimensionais que percebem o medo das pessoas. Por exemplo, tem cidades da Itália, de Portugal, da Espanha, que chegam a colocar a faixa roxa na porta. Mas, gente, é um convite. É um convite. É igual pessoas que acendem vela para as almas dentro de casa. É um convite para fragmentar isso tudo que estiver passando na rua e entrar. A ruda dentro de casa é convite. É convite para essas coisas, porque ela abre portais, né? Essas ervas, toda erva tem portais. E a ruda é uma erva que abre portal para as almas. Tá? Mais uma vez lembrando que o que eu não falo, almas são fragmentais de almas. São energias, pedaços de alma que estão sobre a Terra. Então, gente, é uma época complicada. Nós, cristãos ou não, né? Eu digo a vocês, eu creio em Jesus Cristo. Cristão é uma palavra muito forte, porque o cristão, imposto pela igreja, nos coloca numa condição de negar todo o restante. E eu não nego as coisas da espiritualidade. Eu não nego o que tem além de Jesus. Jesus é meu amor, meu querido, meu amado, mas existe Buda, existe tantas outras coisas, né? Existe Oxalá, existe Oxaguian, existe tantas outras coisas. E eu não nego nada, nenhum deles eu não nego, né? Então, mas, sobretudo, vamos colocar assim, os cristãos precisam entender que ele vive, e que a energia do bem vive, e que não tem, nós não temos que nos preparar para a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos que nos preparar para a nossa morte diária e para a nossa ressurreição diária, para a nossa morte a cada instante e para a nossa ressurreição a cada instante. Entende-se por ressurreição aqui, morte do velho para o novo, e ressurreição, o novo, né? Que procede o velho. Então, a gente entende dessa forma. E vamos nos purificar. Vamos nos proteger. Vamos fechar o nosso campo. Não vamos ficar tristes, né? Não vamos esperar um sábado de aleluia, sabe? Para fazer festa. Não é sobre isso, né? A quaresma é sobre uma introspecção e purificação dos sentimentos. Jesus vive em todo aquele que crê no amor. Jesus vive em todo aquele que vê um irmão no outro. Jesus vive em todo aquele que consegue jogar luz sobre as trevas. Jesus vive em todo aquele que consegue ver, mais uma vez, consegue ver o próprio Jesus em cada irmão, né, em que lança o olhar.
Ali está Jesus. Né? E quando nós entendemos isso, a gente afasta o nosso coração da maldade, do preconceito, do racismo e de todos os ismos da vida. E a gente se conecta com Deus. Né? Inclusive através de Jesus Cristo. Então essa acho que é a mensagem que a gente tem que deixar agora. Vamos nos afastar do medo, dessas questões da quaresma, e vamos ver Jesus sempre vivo. Jesus vive através do seu Espírito, através do avatar que ele é, através da grandiosidade da sua existência. E essas questões de datas, essas questões de castração teológica, nós temos que correr disso. Ok? Então é isso, gente. Que a gente tenha uma quaresma muito iluminada, longe desses dogmas, longe dessa teologia do medo, longe de tudo que nos afasta do Cristo que vive em cada um de nós. E que a luz esteja com vocês de forma especial. Obrigado, Rafinha. Gratidão. Gratidão. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Amanhã estou ao vivo com vocês. E para não dizer que eu sou malvadinho, vamos tirar uma lâmina, Rafael? Uhum. O imperador. Essa carta vem e diz assim para o mundo, né? Que a gente precisa entender o nosso papel de Senhor da nossa própria vida. A partir do momento que nós entendemos que nós já temos tudo, que nós já fomos supridos pelo universo, que tudo que nos resta agora é crer e agradecer. Então, gratidão ao universo, gratidão a vocês, gratidão, Rafinha. Um beijo no coração, que a luz esteja com vocês hoje sempre. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até amanhã, ao vivo, hein?